Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, gravando diretamente da minha casa, hoje dia 12 de março do ano de 2018 e retomando as reflexões eu gostaria de trazer o seguinte tema hoje: o que pedir às entidades? Bom, certa feita, uma preta velha me disse uma coisa que eu jamais esqueci. Ela disse o seguinte: filho, quando você quiser pedir alguma coisa, não peça às entidades, peça a Deus, porque o nosso papel é vir para a terra cumprir a vontade de Deus. Então, quando você quiser algo, peça a Ele, e se Ele permitir, as entidades então se encarregam de cumprir. E eu nunca esqueci desse conselho que ela me deu, porque até hoje ele norteia a minha prática. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com uma entidade, eu nunca converso para pedir, porque sei que ela não é Deus. Ela não tem o poder de interferir na minha vida livremente, simplesmente porque eu estou ali pedindo a sua interferência. E me recordei, enquanto pensava nesse assunto, de uma historinha vivida pelo Chico Xavier. Não sei se vocês sabem, mas o Chico Xavier teve um irmão que muito o ajudou no começo da sua jornada mediúnica, por assim dizer, que era o José Xavier. Só que o José Xavier desencarna e Chico então fica durante alguns anos sozinho, tocando o trabalho lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Pois bem, após a morte do seu irmão José, a esposa do José é atormentada por espíritos. Ela passa por um processo obsessivo muito forte e acaba sendo internada num sanatório para tratamento. E deixa um filho, ou alguns filhos, não me recordo, ainda pequenos, E o Chico, então, começa a cuidar desses filhos, mas fica muito abatido, porque primeiro morreu o irmão, e a cunhada, sofrendo de um processo obsessivo, acabou sendo internada num sanatório. Certo dia, Chico Xavier estava cuidando ali de um dos filhos, e ficou muito triste pensando no sofrimento da família, o quanto eles estavam passando por um período de sofrimento grande com a morte do irmão e com a internação da cunhada. Quando então ele vê o espírito de Emmanuel e eles começam uma conversa, e o Emmanuel pergunta: por que você está triste? E o Chico responde: primeiro morre o meu irmão, e agora minha cunhada é internada, os meninos pequenos, esse sofrimento muito grande, então eu estou sofrendo muito com isso. E o Emmanuel fala: engraçado, porque você foi visitá-la no sanatório e lá havia muitas outras mulheres também internadas com o mesmo problema da sua cunhada, eu não vi você chorando por ninguém. E aí o Chico, meio magoado, com essa resposta áspera, pega e fala: mas ela é minha irmã. E o Emmanuel diz: e as outras que lá estavam também não são suas irmãs? E aí o Chico se cala naquele sofrimento e o Emmanuel diz: Chico, nós estamos aqui na Terra para cumprir a lei de Deus ou para rasgá-la? E o Chico responde: para cumpri-la. E o Emmanuel diz: então, se Deus trouxe as provas na hora do testemunho para a sua cunhada, por que você quer rasgar isso? Você quer que nós interferimos num processo de resgate que ela própria pediu antes de reencarnar? Chico, ela está no processo de cura do seu próprio espírito, saldando as suas dívidas. Nós não podemos interferir neste processo. E outra coisa, o drama da família Xavier
não é maior que da família Soares, não é maior que da família Silva. Se você quer realmente ajudar essas crianças, então tome o lugar da mãe delas, enquanto ela não pode assumir essa tarefa, e cuide dessa criança, porque os seus cuidados vão trazer muito mais benefícios do que suas lágrimas. Então, essa é uma história forte e que nos coloca a pensar. Qual é o papel das entidades quando se manifestam nos terreiros, nos centros espíritas? Elas vêm para rasgar a lei de Deus e satisfazer a nossa vontade, quase sempre imediatista, sem contemplar o futuro, sem conhecer o passado? Ou essas entidades, quando se manifestam, se mostram como irmãos maiores, um pouco mais experientes na lide espiritual, dispostos a nos ajudar, a nos estender a mão? Qual é a visão que você escolhe? Porque a grande maioria das pessoas que eu conheço, quando vão para um terreiro conversar com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, seja lá o que for, elas têm uma visão totalmente equivocada dessas entidades. Muitas vezes pedindo coisas às entidades que na verdade só Deus poderia fazer. Então nós precisamos, penso eu, rever com urgência a relação que nós estabelecemos com os espíritos e compreender assim que muitas vezes agimos, embora por sofrimento, que é compreensível, mas agimos de forma injustificável, vendo as entidades como intermediárias entre Deus e os homens, achando que por agradar a entidade, por estar presentes, por fazer oferendas, nós vamos ter maior chance dela tomar a nossa causa e resolver o nosso problema. E não funciona assim. As entidades se manifestam para ajudar a estabelecer as leis divinas, não para rasgá-las. E mesmo quando nós somos acometidos de provas graves, testemunhos severos, elas estarão ao nosso lado estendendo as suas mãos. Então, da próxima vez que você que está me ouvindo for num terreiro conversar com a entidade, reflete muito bem sobre o que você vai conversar, sobre o que você vai pedir e se você está sendo justo no cumprimento do seu dever espiritual para com ela. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.